Você já sentiu uma presença invisível ao seu lado? Já acordou no meio da noite com a sensação de que alguém estava observando você? O que você está prestes a descobrir vai fazer você repensar tudo sobre o mundo dos espíritos. Esta é a história real de uma idosa que mantinha conversas diárias com o além, até que uma noite, algo absolutamente aterrorizante aconteceu. Mas antes, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E você já passou por alguma experiência sobrenatural que não consegue explicar até hoje? Deixa aqui embaixo. E se você gosta de histórias que arrepiam, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum relato. Acredite, você vai querer acompanhar o que acontece a seguir. Dona Amélia tinha 76 anos quando eu a conheci. Morava sozinha numa casa antiga no interior, daquelas construções de meados do século passado, com paredes grossas, portas de madeira maciça e um jardim que parecia congelado no tempo. Viúva há 15 anos, ela levava uma vida tranquila e rotineira. Acordava cedo, cuidava das plantas, bordava seus panos de prato e, quando a noite chegava, fazia algo que poucos sabiam: conversava com os mortos. Não era loucura. Não era demência senil. Amélia tinha plena consciência do que fazia. Segundo ela, esse dom, ou maldição, dependendo do ponto de vista, havia despertado logo após a morte de seu marido, seu Orlando. Na primeira noite sozinha naquela casa vazia, ela o viu sentado em sua poltrona favorita, lendo jornal como sempre fazia. Desde então, o véu entre os mundos parecia não existir mais para ela. Os vizinhos comentavam. Diziam que ela falava sozinha, que passava horas na varanda gesticulando para o vazio. Alguns tinham pena, outros medo. Mas Amélia não se importava. Para ela, aquelas conversas eram seu único conforto, sua única companhia real. Ela dizia que os espíritos eram mais sinceros que os vivos, mais compreensivos, menos julgadores. Seu Orlando vinha toda semana. Mas ele não era o único. Outros também apareciam, antigas amigas, parentes distantes, e até desconhecidos que, segundo Amélia, apenas buscavam alguém que pudesse ouvi-los. Ela mantinha um caderno onde anotava tudo. Cada conversa, cada mensagem, cada aviso. Páginas e páginas escritas com letra delicada mas firme, contendo diálogos que desafiavam a lógica. Alguns eram reconfortantes, cheios de amor e saudade. Outros eram perturbadores, carregados de avisos e alertas sobre o futuro. Amélia acreditava que tinha uma missão: ser a ponte entre dois mundos. E durante anos, ela cumpriu essa missão todas as noites, religiosamente, até que algo mudou. Algo que nem mesmo ela, com toda a sua experiência com o sobrenatural, estava preparada para enfrentar. Toda noite, por volta das 11 horas, Amélia apagava as luzes da casa, exceto da varanda. Ali, ela colocava 2 xícaras de chá de camomila na mesinha de vime, uma para ela, outra para quem decidisse aparecer. Acendia uma vela branca, não por ritual, mas porque, segundo ela, a luz de vela facilita a passagem. Então sentava-se em sua cadeira de balanço e esperava. E eles sempre vinham. A primeira sensação era sempre a mesma, um frio súbito, mesmo nas noites mais quentes do verão. Depois, a vela começava a dançar sem que houvesse vento. Por fim, Amélia sentia presença, às vezes clara como alguém sentado ao seu lado, outras vezes apenas uma névoa de energia que ela aprenderá a interpretar. E então começava a conversa. Ela falava normalmente, em voz suave, como se estivesse conversando com alguém de carne e osso. "Como está, meu amor?", dizia, sorrindo para o espaço vazio ao lado. "Hoje fiz aquele bolo de fubá que você adorava." E segundo ela, Orlando respondia. Não com palavras que se ouvia com os ouvidos, mas com pensamentos que surgiam completos em sua mente, tão claros quanto se fossem seus. Era uma comunicação telepática, mas tão natural que Amélia não questionava. Alguns espíritos traziam recados. "Diga a Maria que a receita está na Bíblia da vovó", uma lhe disse certa vez. Amélia, que não conhecia nenhuma Maria, ficou intrigada. Semanas depois, uma mulher chamada Maria bateu em sua porta, apresentando-se como neta de uma antiga vizinha. Procurava uma receita de família que sua avó sempre prometera deixar anotada. Quando Amélia transmitiu a mensagem, a mulher quase desmaiou. Encontrou exatamente o que procurava no local indicado, numa casa que estava sendo esvaziada para venda. Casos assim eram frequentes.
Amélia tornou-se conhecida na região como a velhinha que fala com os mortos. Algumas pessoas a procuravam em desespero, querendo mensagens de entes queridos. Outras a evitavam, com medo ou descrença. Mas para Amélia, aquilo era apenas sua vida. Uma vida diferente, talvez solitária para os padrões comuns, mas preenchida por conexões que transcendiam a existência física. Ela nunca cobrou nada, nunca se promoveu. Apenas aceitava seu papel como intermediária entre mundos, até que uma noite, algo completamente diferente aconteceu. Era uma terça-feira de março. Amélia lembra-se perfeitamente porque havia acabado de completar 76 anos no domingo anterior. A noite estava estranhamente silenciosa, nem grilos, nem o vento que normalmente assobiava entre as árvores do quintal. Ela preparou o chá como sempre, acendeu a vela e sentou-se na cadeira de balanço. Mas algo estava diferente. Muito diferente. O frio que chegou não foi gradual. Foi instantâneo e penetrante, como se tivesse mergulhado em água gelada. A vela não apenas tremulou, ela apagou completamente, e quando Amélia foi acendê-la novamente, a chama adquiriu uma cor azulada que ela nunca havia visto antes. Seu coração acelerou. Em todos aqueles anos, isso nunca havia acontecido. Então veio a presença. Mas não era como as outras. Não era acolhedora, nem neutra. Era opressiva, pesada, como se o próprio ar tivesse se tornado denso. Amélia sentiu dificuldade para respirar. E pela primeira vez desde que seu dom havia despertado, sentiu medo. Um medo primordial, visceral, que fazia seu corpo inteiro tremer. Quem está aí? Ela perguntou, sua voz falhando. Silêncio. Mas não um silêncio comum, era um silêncio que parecia vivo, que pulsava com intenção. Identifique-se, Amélia insistiu, tentando manter a compostura que sempre tivera nessas situações. Foi então que ouviu. Não na mente, como sempre acontecia, mas com os ouvidos. Uma voz. Rouca, distorcida, como se viesse de muito longe, mas ao mesmo tempo sussurrando diretamente em seu ouvido. Finalmente, você. Amélia levantou-se abruptamente da cadeira de balanço, derrubando a xícara de chá que se espatifou no chão da varanda. Suas pernas tremiam. O que você quer? Conseguiu perguntar. A voz riu. Não era uma risada humana, era algo gutural, que fazia os pelos do corpo se arrepiarem. E então, para seu absoluto horror, Amélia viu algo que jamais imaginaria ser possível. Na escuridão além da luz da vela azulada, uma sombra começou a se materializar. Mas não era como os espíritos que ela conhecia, translúcidos e luminosos. Era uma escuridão sólida, que absorvia a luz ao redor. E tinha olhos. Olhos vermelhos que a encaravam com uma intensidade que paralisava. Você abriu a porta, a voz disse, cada palavra parecendo raspar contra a realidade. Todas as noites, todas aquelas conversas, você abriu a porta e agora não pode mais fechá-la. Amélia recuou, suas costas batendo contra a parede da casa. Durante todos aqueles anos, ela nunca se sentirá em perigo. Os espíritos que vinham eram almas perdidas, saudosas, em busca de paz. Mas aquilo era diferente. Era algo que não deveria estar ali. Eu não abri porta nenhuma para você, Amélia respondeu, tentando parecer firme, mas sua voz traía o medo. Você não é bem-vindo aqui. A sombra se moveu, deslizando pelo chão da varanda sem fazer som. Ela crescia, se expandia, como fumaça negra tomando forma. Não sou bem-vinda. A voz riu novamente, aquele som terrível ecoando. Eu não preciso de convite. Você deixou a porta aberta por anos. Finalmente consegui passar. Foi quando Amélia entendeu seu erro. Em sua bondade, em seu desejo de ajudar as almas perdidas, ela nunca havia se protegido adequadamente. Nunca havia estabelecido limites. Tratava o mundo espiritual como algo universalmente benigno, quando na verdade, havia coisas lá que não eram almas humanas. Eram algo mais antigo, mais escuro, apenas esperando uma oportunidade. O que você quer de mim? Amélia perguntou, sua mão tateando a parede atrás de si, procurando a porta para entrar em casa. Sua voz. A entidade respondeu. Sua conexão. Você é uma ponte, velha. E eu preciso de uma ponte para este mundo. O terror tomou conta de Amélia quando compreendeu o que isso significava.
A criatura queria usá-la como portal, como âncora para se manifestar permanentemente no mundo físico. Jamais, Amélia disse, encontrando coragem que não sabia possuir. Nunca vou ajudá-la. A sombra avançou rapidamente, e Amélia sentiu algo invisível agarrá-la pela garganta, erguendo-a do chão. Ela não conseguia respirar, suas pernas pendiam no ar. Estava sendo estrangulada por algo que não podia ver ou tocar. Sua visão começou a escurecer. Era assim que ia morrer? Depois de anos conversando pacificamente com espíritos, seria destruída por uma entidade maligna? Não. Ela não podia permitir. Nos últimos segundos de consciência, quando Amélia achava que tudo estava perdido, algo extraordinário aconteceu. Uma luz dourada explodiu na varanda, tão intensa que a sombra recuou, soltando-a e Amélia caiu no chão, tossindo, buscando ar desesperadamente. E quando ergueu os olhos, viu algo que a fez chorar. Seu Orlando estava ali. Mas não estava sozinho. Dezenas de outras presenças luminosas o acompanhavam, todos os espíritos que Amélia havia ajudado ao longo dos anos. Eles formavam um círculo ao seu redor, uma barreira de luz que a entidade das trevas não conseguia atravessar. Você pensou que estava sozinha, a voz suave de Orlando ressoou em sua mente, mas nunca esteve, meu amor. Cada alma que você ajudou está aqui para protegê-la. A criatura sombria rugiu, um som que fez as janelas da casa tremerem. Tentou avançar, mas a luz era muito forte. Ela é nossa, as vozes dos espíritos disseram em uníssono, e você não tem poder aqui. Foi uma batalha que Amélia não podia ver completamente, mas podia sentir. Energias colidindo, luz e trevas lutando por dominância naquele espaço entre mundos. Orlando se aproximou de Amélia, estendendo uma mão luminosa. Levante-se, querida. Não é sua hora ainda. Mas você precisa aprender a se proteger. O amor sozinho não basta, é preciso sabedoria. Amélia pegou a mão dele, e pela primeira vez em 15 anos, sentiu seu toque. Era quente, real, reconfortante. Ele a ergueu com facilidade. Juntos, Amélia e o círculo de espíritos protetores enfrentaram a sombra. Ela não precisava de palavras ou rituais complexos, apenas precisava desejar, com toda sua força de vontade, que aquela coisa partisse e nunca mais retornasse. E surpreendentemente, funcionou. Quando alguém está cercado por tanto amor, por tantas almas gratas, há um poder nisso que as trevas não podem superar. A criatura começou a se desfazer, suas bordas se dissipando, seus olhos vermelhos perdendo intensidade. Isto não acabou. Ela sibilou, antes de desaparecer completamente com o último grito que ecoou na noite. Amélia desabou na cadeira de balanço, exausta física e emocionalmente. Os espíritos permaneceram ali, sua luz agora mais suave, reconfortante. Orlando sentou-se ao seu lado, e pela primeira vez em anos, eles puderam realmente conversar como marido e mulher, não apenas através de pensamentos fragmentados, mas de forma clara e presente. O que era aquilo? Amélia perguntou, ainda tremendo. Orlando suspirou, ou fez o equivalente espiritual disso. São raros, mas existem. Não são almas humanas. São antigas, de antes. Se alimentam de energia, de emoção, de vida. Procuram pontos fracos entre os mundos para passar. E você, minha querida, com seu coração aberto e sua porta sempre destrancada, acabou criando um convite. Amélia se sentiu culpada, mas Orlando rapidamente acrescentou: não foi sua culpa. Você fez tanto bem, ajudou tantas almas. Mas há equilíbrio em tudo. Luz atrai luz, mas também pode atrair sombras que querem apagá-la. Você precisa aprender proteção espiritual. Não pode simplesmente abrir-se sem discernimento. Os outros espíritos se aproximaram, e Amélia reconheceu muitos deles. Sua antiga amiga Josefina, que havia morrido anos atrás de câncer. A jovem Laura, que ela ajudara a encontrar paz após uma morte traumática. Dezenas de rostos que ela havia auxiliado, todos ali para retribuir. Nós sempre estivemos aqui, Josefina disse. Você nunca esteve desprotegida. Mas chegou um momento em que precisávamos intervir. Amélia passou horas naquela noite aprendendo. Os espíritos lhe ensinaram sobre proteção, sobre como distinguir energias positivas de negativas,
sobre como estabelecer limites mesmo ao ajudar outros. Aprendeu orações de proteção, visualizações mentais, e a importância de encerrar adequadamente cada sessão, fechando a porta espiritualmente. Quando a aurora começou a pintar o céu de rosa e laranja, os espíritos começaram a se despedir. Orlando foi o último. Eu sempre estarei aqui, ele disse, tocando o rosto de Amélia com ternura. Mas você precisa também viver, minha querida. Não apenas existir entre mundos. Viva! E com essas palavras, ele desapareceu suavemente, deixando apenas uma sensação de paz profunda. Amélia nunca mais foi a mesma depois daquela noite. Ela continuou conversando com espíritos, mas agora com sabedoria e proteção. Estabeleceu horários, criou rituais de abertura e fechamento, e aprendeu a dizer não quando necessário. Nem todos os espíritos que batiam à sua porta eram permitidos entrar. Ela havia aprendido a discernir, a proteger-se e a sua casa. A notícia do que acontecerá, ou pelo menos uma versão dela, se espalhou pela pequena cidade. Mais pessoas vieram procurá-la, algumas buscando ajuda genuína, outras apenas curiosas. Amélia ajudava quando podia, mas sempre com cuidado, sempre com proteção. Ela também começou a sair mais, a interagir mais com os vivos. Percebeu que havia se isolado tanto no mundo dos mortos que estava esquecendo de viver. Hoje, aos 80 anos, Amélia ainda mantém suas conversas noturnas, mas de forma equilibrada. Ela se reaproximou de sua família, filhos e netos que haviam se afastado por não entenderem seu domingo. Agora eles aceitam, alguns até sentam-se às vezes na varanda com ela, trazendo mais xícaras de chá. Não conseguem ver ou ouvir os espíritos, mas sentem sua presença, e isso basta. A criatura sombria nunca mais voltou. Alguns dizem que Amélia e seus protetores espirituais a destruíram definitivamente. Outros acreditam que ela ainda espreita, procurando outras portas abertas, outras almas ingênuas. Amélia prefere não especular. Ela sabe que há luz e escuridão no mundo espiritual, assim como há no mundo físico. E a chave é manter o equilíbrio, proteger-se, mas nunca fechar o coração completamente. Sua história nos ensina algo profundo, que há mais entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode sonhar, como dizia Shakespeare. Que o mundo espiritual é real, complexo e exige respeito. Que bondade é essencial, mas sabedoria é igualmente importante. E que nunca, jamais, estamos verdadeiramente sozinhas, seja isso reconfortante ou assustador, depende de como escolhemos enxergar. E você? Acredita que há algo além? Já teve alguma experiência que não consegue explicar? Deixa nos comentários. Eu leio todos. E se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações, porque toda semana tem uma história nova que vai fazer você questionar a realidade. Até a próxima. Se é que o que chamamos de próxima existe realmente.